Oh, Pine falando de anime recente? Não pode ser, eu não acredito que fizeram com o Pine. Bah, deixa eu falar do anime do menino dos olhos bonitos. Certo, depois de mais tempo do que 99% das pessoas do mundo, eu finalmente assisti Jujutsu Kaisen pra ver o que rola. Geralmente esses animes que estouram, que todo mundo começa a falar sobre, são os principais que eu tento correr com toda a minha força, porque na maioria das vezes são animes muito rasos, que me desapontam muito por ter tanta fama, mesmo sendo meio batata. Kimetsu no Yaiba me traumatizou com tanta mediocridade e sendo carregado só pela animação. Hoje eu tô pronto pra dar tiro, eu fico bem brabo quando um potencial interessante é jogado fora por besteira. Mas mesmo assim eu engoli o choro e fui ver o que o anime do tal do Gojo tem pra oferecer. E fruta que partiu, é até da hora. Não é lá muito complexo, mas é muito bom no que decide fazer e é muito divertido. É daqueles animes que você assusta e já viu uns 5 episódios seguidos. Só que eu fui percebendo uma coisa, algo estranho, suspeito. Bom, é como eles dizem, coisas boas sempre vêm em 3. Antes de qualquer anime, a nova leva de shounens que tava estourando no meio dos mangás é o popularmente conhecido como o Dark Trio, sendo eles Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man e por fim, Jigoku Raku. Nesse meio de papel, o que mais se destaca é Chainsaw Man, que ficou tão popular que meio que ofuscou os outros dois. Só que por sua vez, no meio animado, foi Jujutsu Kaisen que tampou o sol de brilhar na cabeça dos outros dois. E nisso tudo, eu percebi uma coisa. Como vocês já podem ver com um vídeo mais antigo que eu fiz, eu leio Chainsaw Man já faz muito tempo. E tipo, os dois têm a mesma história. Calma, eu não tô falando que um tá copiando o outro, mas eu achei muito engraçadinho perceber todas as similaridades que as duas obras têm, sendo intencional, sem querer, ou simplesmente um caso do destino e pelo tema deles. Do que eu tô falando? Bom, de um lado temos Itadori Yuji, um garoto brabo, mas meio cotocão, de cabelo meio espetado, relativamente claro, que não tinha nada demais, só que é bem extrovertido e taca o foda-se. Só que certo dia, algo insano acontece, e por um motivo ou outro, ele se funde a um demônio, e um dos bem tenso ainda por cima. Ok. Do outro lado, temos Denji, um garoto também com cabelo espetado, bem claro, que não é muito normal e tá com foda-se também. E tava fudido na vida até algo insano acontecer e ele se funde com um demônio, um bem intenso também. Não, pode ser coincidência. Depois, eles são meio que intimados por uma pessoa misteriosa a se juntar a uma organização, ou no caso do Itadori, uma escola, que também é uma organização, né? Vamos ser honestos. Enfim, essa pessoa é como se fosse um mentor do personagem principal e é estupidamente forte, que na teoria faz o papel do último obstáculo, o ser mais perigoso de todos na história. Eu tenho certeza que o grupo de personagens de suporte não tem nada a ver, eles vão ser diferentes, né? O Itadori tem um amigo bacana, de cabelo preto, que tem uma certa aura séria, mas que é um cara legal apesar dos pesares, e ele usa invocações que tem a aparência de um lobo. O Denji também tem isso, só que ao invés de um lobo é uma raposa. Não, mas o Denji tem uma amiga de boca suja, que dependendo da hora, é loira ou ruiva, que serve de contraposto aos outros dois, mas sempre tá ali, e luta muitas vezes com um martelo de sangue. O Itadori tem uma amiga ruiva, e também tem boca suja, e ela luta com um literal martelinho. Vocês já estão me entendendo, né? Mas isso é superficial. Eu já falei do sistema de poderes. Chainsaw Man, demônios que existem com personificação das emoções e dos medos humanos, criaturas completamente viscerais e violentas. E então, certas pessoas no mundo são encarregadas de lidar com elas. E como se faz isso? Fazendo pactos com esses mesmos demônios. Porque afinal, a melhor arma contra uma criatura infernal é outra criatura infernal. Jujutsu Kaisen, demônios que surgem com um acúmulo de emoções e medos humanos. Eu preciso falar que são viscerais? Não, né? Eles são violentos também. Certas pessoas no mundo são encarregadas para lidar com eles e manter a paz no mundo por detrás das cortinas, apesar deles também trabalharem com as forças locais, como polícia e tal. Apesar dos malucos do Jujutsu não ter que fazer pacto com os demônios, certas pessoas naquele mundo fazem, e acaba que os protagonistas não se encaixam nisso, e são meio a meio com os demônios, e tem que saber lidar com essa outra parte deles que compartilham agora da mesma vida. Nesse caso
caso, eu acho que o Denji teve mais sorte pelo Pochita ser da hora. Itadori que se foda com Sukuna. Apesar das duas histórias terem um balanço entre parte tensa, violenta, de sangue jorrando, com partes de humorzinho, as duas histórias têm um clima bem diferente uma da outra, apesar dessas coisas aí. E nesse caso, a personalidade dos autores não poderia ser mais diferente, e cada um faz os personagens da sua forma em particular, e a maioria deles, de ambas as obras, são realmente muito bons. Talvez alguns dos melhores personagens feitos em todo o meio de anime. E todos eles são extremamente diferentes uns dos outros. Então as histórias não são iguais uma à outra. Mas é aí que entra as forças do destino e tenta borrar um pouco mais isso. As duas histórias recebem um anime. Jujutsu vira o que todos achavam que Chainsaw Man viraria. Mas isso não vem ao caso. As duas histórias são de grande sucesso. E antes da segunda temporada, as duas recebem um filme que entrelaçam personagens que a gente já viu com outros que meio que aparecem do nada e quase não passam daquela sagazinha. Isso é besta demais, mas vocês acreditam que rola essas coisas parecidas até com os dubladores? Sabe aquele cara que nos animes geralmente vira um mini mentor? Que em Jujutsu, pro Itadori, é aquele cara que tem um cabelo loiro e tal. E é o Nanami, apenas o melhor personagem de todos eles. O dublador dele é esse. É o mesmo desse personagem, que tem um papel bem similar com o Denji lá em Chainsaw Man. É um pouco absurdo, né? Engraçado que geralmente quando você vai ver os dubladores de uma série, a maioria das vezes eles já fizeram trocentos mil papéis diferentes e você provavelmente já viu eles em outras obras. Mas curiosamente, tanto em Jujutsu, tanto em Chainsaw Man, uma grande parte, se não foi o primeiro papel de dublagem deles, foi um dos primeiros. Que é bem interessante, né? Eu não sei o que isso significa, mas é bem interessante também. É mais uma similaridade entre as duas obras. Ah, e essas duas também tem a mesma dubladora, só que, né, nada a ver. O que a gente tá falando aqui é muito bias seletivo, mas enfim, bora se divertir um pouco. E no final das contas, as duas histórias compartilham basicamente de muitas coisas iguais. As duas são histórias contemporâneas que se passam no Japão atual, onde pessoas têm que lutar contra demônios. Ambas abraçam essa ideia de se divertir em algo sem limites. É sujo, é pesado, é violento, algumas vezes até imoral, mas sempre tem seu respiro que tenta muitas vezes te fazer rir ou relaxar, mesmo em meio a tanto tema tenso, lidando com monstros e o que significa arriscar a vida naquele mundo extremamente hostil, e como o protagonista tem que se desdobrar e entender seus próprios sentimentos para prosseguir e alcançar seus objetivos. Só que mesmo com todas essas similaridades, basta tu consumir as duas histórias, seja lendo ou assistindo, que você já percebe que elas são completamente diferentes, e mesmo andando juntas, ambas se mantêm no topo com seus próprios méritos, te dando experiências diferentes, de formas diferentes, mas sendo parecidas o suficiente para, se tu gostar de uma, tu vai gostar da outra. Cada uma cria um mundo bem interessante que te imerge, apesar de serem bem simples. São histórias que são mestres na simplicidade e usam dela para você não ter que ficar usando 101% do cérebro enquanto assiste para entender alguma coisa. São histórias que não se levam muito a sério quando o termo é contar uma história. Ser simples aqui não é algo ruim, é um dos pontos fortes, e algumas vezes até te faz pensar, tipo, bora trocar a Makima e o Satoru de lugar e ver que merda que aconteceria. Seria bem interessante. E isso foi tudo que eu percebi de parecido entre as duas obras enquanto eu tava assistindo. Não tem como não pensar nisso. É claro que eu não vou conectar tudo que tem de similar entre elas. Algumas coisas são viajadas demais que não tem muito sentido, e só se você quiser muito que tenha conexão que elas vão ter. Mas eu tenho certeza que vocês também já pescaram algumas coisas que rolam nas duas. Se quiser comentar aí mais alguma que eu perdi, fica à vontade. Mas já que eu tô na vibe mesmo de sair atirando, comparando as duas, eu particularmente prefiro os vilões de Chainsaw Man do que os de Jujutsu. Mas o resto dos personagens, os de Jujutsu são muito mais memoráveis do que os de Chainsaw Man. Menos a Power, porque a Power é bem, né? O que vocês acham? Qual das duas é melhor? Jujutsu Kaisen ou Chainsaw Man? Só não se matem aí nos comentários. Você não falou que tinha mais uma história? De Goku Raku.